Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui na nossa programação e vamos falar de eleições aí que vão ocorrer em outubro, conversar aqui com os pré-candidatos e mais para frente candidatos e que vão concorrer ao pleito eleitoral. E passando, e vamos conversar um pouco aí com a Lorena Fernandes, ela que é da CST, vai concorrer aí, é pré-candidata, na verdade, aí pela legenda do PSTU, e vamos conversar um pouco pela cidade de São Paulo, né, reforçando aqui, acabei me esquecendo, né, é, e vamos conversar um pouco aqui com ela sobre é, o que ela pensa aí do cenário eleitoral, né, que está posto aí na cidade de São Paulo. Então, sem mais nem menos, passo aí para a Lorena fazer sua apresentação inicial. Tá bem. Em primeiro lugar, agradeço muito de participar desse espaço aqui do Mesa de Debates. O Mesa de Debates sempre abre espaço, né, para os lutadores, sempre está cobrindo aí as greves, os atos, as manifestações, né? Inclusive, a gente se conheceu em uma dessas manifestações, né? Nem me lembro qual, mas é um espaço muito importante aí que vocês promovem. Então, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, né, meu, da CST, de estar abrindo esse espaço. E, bom, falando um pouco das eleições, a gente está colocando aí a minha candidatura, a pré-candidatura, né, nesse momento, para a cidade de São Paulo. É uma pré-candidatura que está por fora da frente ampla, né, construída aí pelo PT, junto com diversos setores, né, desde setores mais à direita, até mesmo com posições completamente fisiológicas, e passa também por setores da esquerda, né, como o PSOL, que está junto nessa frente ampla, e isso está se refletindo nessas eleições municipais de 2024, né, principalmente aí com a candidatura do Boulos e da Marta. E aí a gente apresenta a nossa candidatura de maneira independente dessa frente ampla, porque é assim que a gente acredita que a gente vai levar adiante as principais pautas da classe trabalhadora, das mulheres, da população negra, LGBTQIA+, da juventude, né? Não dá para ter esse compromisso com essas pautas, com as pautas da classe trabalhadora, estando aliado a esses setores. E aí a nossa candidatura é uma candidatura socialista, revolucionária, feminista, porque a gente acha que tem que colocar as pautas da nossa classe nesse cenário eleitoral também. Lorena, você, né, fez aí uma explicação muito boa, né, sobre, né, o porquê que vocês não estão na frente ampla, né? E, né, inclusive, usando como exemplo na Argentina, que está tendo uma manifestação hoje, né, é, a esquerda brasileira ela tá tendo uma péssima mania, né, no meu entendimento, de achar que a extrema direita vai ser derrotada através das eleições, né? Que entra a eleição, passa a eleição, que agora é o objetivo. O norte é sempre derrotar a extrema direita. E a gente vê a extrema direita, né, não sendo derrotada, muito pelo contrário, no meu entendimento, ela tá fortalecida, inclusive. Como que você vê essa postura da esquerda, né? E quão prejudicial que isso é? Tá certo. Acho que a gente tem até uma leitura aí parecida, porque o que acontece é que se aposta absolutamente tudo na via eleitoral
à base de cálculos, de quem vai ter mais voto e tudo mais. E no fundamental, que é levar adiante as pautas da classe trabalhadora, esse setor, né, estou chamando esse setor aí o que a gente está vendo aí como frente ampla, tem abandonado as pautas da classe trabalhadora. A gente está vivenciando agora uma greve nacional que já está em 90 dias, se eu não me engano, diante do reajuste de 0% do Lula e dessa frente ampla. Então, o que esse governo está oferecendo para a classe trabalhadora? Reajuste de 0%, arcabouço fiscal. Na pauta das mulheres, por exemplo, não se avançou em absolutamente nada em relação aos direitos reprodutivos. E é exatamente por isso que se deixa o espaço aberto para que esses setores mais reacionários avancem também nas suas pautas. O que a gente está vendo acontecer agora com a PL 1904, a PL da gravidez infantil, que é da bancada evangélica, aí para equiparar qualquer procedimento de aborto com mais de 22 semanas ao crime de homicídio, reflete muito isso. Porque ao não se avançar na pauta dos direitos reprodutivos, se deixa o espaço aberto para essa direita reacionária impor também as suas pautas. Aqui em São Paulo, a gente vê muito isso também. Diante do vazio que as centrais sindicais, por exemplo, deixam, se abre um espaço para a privatização, né? Uma das principais pautas da classe trabalhadora hoje aqui em São Paulo é a questão da privatização, da qual o governador Tarcísio está muito ofensivo, e a gente sabe que é o mesmo projeto do Ricardo Nunes, né, que privatiza também. A privatização da Sabesp é uma demonstração disso, e o que fazem esses setores. O que tem feito, por exemplo, o Boulos, pré-candidato a prefeito, que é uma grande liderança referenciada, tem chamado mobilização da classe trabalhadora para lutar contra as privatizações, a gente não tem visto. Aliás, faz muito tempo que a gente não vê mais o Boulos impulsionando ou participando das mobilizações de rua. Por quê? Porque está comprometido com outro setor, que está comprometido aí com a burguesia, está fazendo jantares aí com os acionistas da Faria Lima, e na falta de chamar e impulsionar essas pautas, se deixa aí um espaço aberto justamente para que esses setores aí da direita reacionária, da extrema-direita, tentem colocar e avançar nas suas pautas, que é de ataque à nossa classe. Certo, Lorena. E, Lorena, né, a gente acabou de falar aqui da Argentina, né, e eu sei que a CST tem um trabalho também na Argentina. Que exemplo que a Argentina deixa, né, para o Brasil, no seu entendimento, né, em relação a esse combate? Porque, né, diferente aqui no Brasil, né, na Argentina tá tendo um protesto quase toda semana, né? Exatamente. A Argentina tem sido aí um grande exemplo, né? Já passou em alguns meses aí do governo Milei, né, que é um governo de extrema direita, reacionário, a gente sabe. A Argentina já passou por 2 greves gerais. Hoje tem uma nova mobilização assim geral contra a política de ajuste do Milei, né, que tem deixado aí mais da metade da população argentina na pobreza. A gente viu esse filme acontecer aqui com o Bolsonaro, né, que os números aí da extrema pobreza, foi a época
da fila do osso de carne, né, da carcaça de frango, enfim, foi uma coisa terrível. E, de fato, a Argentina tem sido um grande exemplo de impulsionar as lutas, as mobilizações, as greves gerais, os atos de rua, e é esse o exemplo que a gente tem que se espelhar aqui no Brasil, porque o enfrentamento com a extrema-direita, ele acontece no palco das ruas também. A gente vê que a extrema-direita, ela não se intimida de colocar a gente na rua. O bolsonarismo faz isso a todo momento aqui no Brasil. E é fundamental que a gente coloque também as nossas pautas nas ruas. É assim que as argentinas conquistaram, por exemplo, isso antes de Milei, né? Mas conquistaram dessa forma a legalização do aborto, que agora o Milei quer retroceder nessa conquista. Então, para a nossa classe, né, não tem outra alternativa, e o exemplo da Argentina é muito fundamental. Certo. E Lorena, né? Agora saindo um pouco dessa questão né, refletir a esquerda, né, que a gente começou aqui. Na verdade, vamos continuar, né, mais um pouco. Eu tô entrevistando aí vários, né, pré-candidatos, inclusive um deles, né, o primeiro acho que, né, que foi o Altino do PSTU, né, que, né, lançou aí a pré-candidatura para prefeito, né, de São Paulo. E a grande pergunta que eu faço, né, para os setores que se reivindicam revolucionários, né, é de que eu vejo que existe muita dispersão, né? Eu vejo que tem vários grupos valiosos, né? Eu cito a CST, MRT, SOB, PSTU, né, construindo o seu próprio feudo. Por que não consegue aglutinar nisso num novo polo, né, igual foi feito em 2022? Sim. Então, Guilherme, para a gente da CST, seria fundamental que a gente repetisse essa experiência do polo socialista e revolucionário que foi nas eleições de 2022, que essa experiência continuasse agora em 2024, porque a gente vê justamente esse cenário de polarização entre uma extrema-direita reacionária, e que representa, né, o que é de mais reacionário para a nossa classe, e, por outro lado, a Frente Ampla se construindo aí com vários setores da burguesia e abraçando também muito, muito das organizações de esquerda, né, como é o PSOL. E nesse cenário, o espaço para nós, socialistas e revolucionários, ele fica mais marginal. E a nossa batalha de romper com essa polarização, que, na verdade, de fundo, não são dois projetos um contra o outro, né? Porque de fundo se mantém aí a mesma política econômica que tanto massacra a nossa classe. E colocado isso, seria fundamental unirmos as nossas forças em candidaturas para disputar as eleições, para colocar, para ampliar, né, esse megafone aí das nossas pautas. Temos muita coisa em comum, é verdade que temos diferenças, não é à toa que somos organizações diferentes, isso não acontece por um capricho ou qualquer coisa do tipo, né? Porque às vezes isso é muito difundido, né? Cada um quer cuidar do seu e pronto, acabou. De fato, existem diferenças, mas existem confluências também. E seria importante nessas eleições a gente estar de forma mais unificada para disputar as consciências, as mentes e as consciências aí diante desse cenário que está colocado. Nós da CST demos a batalha
pela continuidade do polo. Infelizmente, não foi essa a política aí dos setores majoritários, né, principalmente do PSTU, e, enfim, a gente acha que deveria se repetir, seguir, né, a experiência do polo, até porque em muitas frentes a gente atua em conjunto, né? Eu acho que em muitos sindicatos a gente tem atuado em conjunto, então seria muito importante a gente dar essa batalha nas eleições também, de maneira mais unificada. E esse polo seria algo para além das eleições, né? Que não ficasse somente nas eleições, que fosse mais além, né? Claro, claro, temos condições para não ficar restrito somente nas eleições, né? De estar chamando, fazendo os chamados às centrais sindicais, por exemplo, em conjunto, em atuar em outras frentes, em outros movimentos em conjunto, dar mais organicidade nessas batalhas que a gente tem. Né? A gente vê que o cenário que está colocado é de ataque para todo lado, para todas as categorias, seja em nível municipal, estadual ou federal. Então, a continuidade do polo, né, dando mais organicidade para as organizações aí, seria de fundamental importância para a gente construir, de fato, essa disputa, né? Porque estamos numa disputa e temos que estar fortalecidos nessa disputa. Certo, Lorena. Então, indo aí, dando continuidade à entrevista, né? Já que você é pré-candidata a vereadora, qual que é a avaliação que você tem, né, desse mandato que o Ricardo Nunes fez? Bom, esses anos de Ricardo Nunes, que na verdade representa toda uma longa história aí de um mesmo projeto, tem sido terrível e cruel até com, com os trabalhadores e com a população oprimida como um todo. Ricardo Nunes avança bastante nas privatizações, né, que é privatiza até mesmo cemitérios, então até o direito de morrer com dignidade é negado à população. A gente tem visto aí um crescimento absurdo da população de rua, né? Não tem como não se chocar. Acho que quem não é de São Paulo, que vem para São Paulo, um dos primeiros choques que as pessoas têm é com a quantidade de moradores de rua que existem nessa cidade. Além disso, Ricardo Nunes está numa ofensiva também contra os direitos das mulheres, né? No começo do ano, fechou os serviços de abortamento legal no Hospital Nova Cachoeirinha, né? Que fica na Zona Norte. Tentou colocar uma diretora bolsonarista, teve que recuar, justamente porque as mulheres deram a resposta nas ruas. Então, assim, a prefeitura de Ricardo Nunes tem sido terrível para a educação municipal. Os professores e educadores municipais fizeram aí uma greve importante em março desse ano, reivindicando o reajuste salarial, o reajuste que o Ricardo Nunes ofereceu para a categoria é pífio, né, de 2,17%, depois aumentou um pouquinho esse reajuste depois da greve. Então, a prefeitura do Ricardo Nunes, a gente vê que é somente para atender os interesses da burguesia, e ao atender os interesses, né, da burguesia, se ataca cada vez mais a nossa classe. Certo.
Você falou aí né, da pré-candidatura, né, do Guilherme Boulos. É, eu queria que você falasse um pouco mais como que se expressa na prática os limites da conciliação de classe, os limites da frente ampla. Tá. Eu até comecei falando, né, que a gente não vê mais Guilherme Boulos aí como parte atuante das mobilizações, usando a figura que ele tem, né, reconhecida aí, para impulsionar as mobilizações, né, algo assim que a gente, a gente vê que não acontece mais. Por exemplo, São Paulo tem sido, né, no Brasil, o palco das manifestações em solidariedade ao povo palestino, né, que tem acontecido aí no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente vê que aqui em São Paulo é onde está mais forte. Em nenhum momento Boulos apareceu, declarou algum apoio, e mais do que isso, né, quando ele foi perguntado em relação à questão da Palestina, a resposta dele foi dizer que ele não era candidato a prefeito de Tel Aviv, assim, demonstrando um desprezo muito grande. Por que Boulos faz isso? Justamente por conta desse pacto da conciliação que ele está construindo, né, para que setores mais à direita não abandone a candidatura dele. Então a gente vê isso cotidianamente, né? O apoio do Boulos à greve dos professores municipais não se viu, né? Seria fundamental que Boulos estivesse apoiando ativamente a luta contra as privatizações. A pré-candidatura, né, a figura do Boulos, poderia estar impulsionando muito mais essa luta. E simplesmente não está acontecendo. E não está acontecendo em nome dessa política, né, da conciliação de classes. Então, isso é muito grave, né? Eu acho que é uma questão central para se colocar nessas eleições, né? Porque se apresenta uma candidatura nas eleições exatamente para quê? Né? Com a frente ampla que a gente está vendo construída aí através do Boulos e da Marta, não vai servir para levar as pautas da classe trabalhadora adiante, né? Diante do fechamento dos serviços de aborto que eu falei do Hospital Nova Cachoeirinha, Boulos poderia estar fazendo muito mais, né, pela pauta das mulheres, e não está, né? Então, são os reflexos da conciliação de classes. Lorena, a CST que um dia já foi, né, do PSOL, né? Hoje vocês olhando, dá para perceber que o PSOL está caminhando ainda mais para a direita? Então, Guilherme, a gente rompe com a CST, né? Justamente quando Vocês a rompem com o CST. PSOL. Oh, desculpa, com o Tudo PSOL. bem. Muito obrigada por me corrigir. Justamente quando o PSOL adere à frente ampla, né? Quando deixa de ser somente um apoio, mas quando faz parte da frente ampla. O que a gente viu, o que a gente vê, né, na verdade, de 1 ano e meio para cá, desse governo da frente ampla, em primeiro lugar, é a política que representa a coluna vertebral do governo na política econômica, que é o arcabouço fiscal. E a gente está vendo agora o Lula oferecer 0% aos trabalhadores aí da educação federal.
E tudo isso joga o PSOL como parte desse governo mais à direita, né, assim dizendo, ou num patamar que não ajuda a nossa classe, muito pelo contrário, às vezes é até algoz da nossa própria classe, né? Então realmente se chega a um esgotamento, né, do PSOL, porque a gente pode até ver, né, algum pronunciamento de um parlamentar mais à esquerda, ou colocando algumas das nossas pautas, mas que muitas vezes fica por isso mesmo, se limita a um pronunciamento, né, não vai a fundo a criticar e a enfrentar esse governo da Frente Ampla. Certo. E, Lorena, falar um pouco aí das outras pré-candidaturas, né? E tem várias, né? Uma pior do que a outra. E uma delas é do coach Pablo Marçal. Como que você vê, né, esse cara que está crescendo aí nas pesquisas e, na minha avaliação pessoal, tenta aí se colocar como um novo Bolsonaro aí para a extrema-direita? Sim, então, é aquela sequela mais terrível dessa extrema-direita, né? É o cara que, enfim, é uma figura que vai falar todo o programa dessa extrema-direita, né? Sem tanto pudor, como é o caso do Ricardo Nunes, embora o Ricardo Nunes nem tanto, mas é uma figura para impulsionar e para manter aceso também essa extrema-direita mais militante, né, que existe, que está consolidada no país, né, não é maioria nem nada disso, mas segue muito consolidada. E é uma candidatura que serve também justamente para fomentar essa polarização de extrema direita e frente ampla, né? Porque a gente vê que esses dois setores acabam se retroalimentando. Então, é uma candidatura colocada justamente para fortalecer esse, essa movimentação de se retroalimentar. Né? É uma candidatura que está colocada para fortalecer, na verdade, o Ricardo Nunes, que é o candidato aí de verdade do Bolsonaro, da burguesia, né, ou de um setor importante da burguesia, para levar adiante esse programa de atacar cada vez mais a classe trabalhadora. Certo. E Lorena, né, falar também aqui, né, tem outras pré-candidaturas, né, como eu falei, uma pior do que a outra, e tem, né, e acho que é importante comentar sobre elas, tem a da Amaral, né, do PSB. Como que você vê, né, a Tabata Amaral nesse processo eleitoral? Bom, a candidatura da Tabata, né, ou a pré-candidatura, é a pré-candidatura do Alckmin, né? Eu acho que é importante começar por aí. A Tabata Amaral tenta se postular aí como figura, como uma figura mais dialogável com todo mundo, mas enquanto parlamentar, né, é uma figura aí que votou favorável à reforma da Previdência. Eu acho que isso diz muito sobre o projeto da candidatura da Tabata Amaral, inclusive declarando que era um dos pontos positivos do governo Bolsonaro, era justamente reformar a Previdência, que tanto tem massacrado aí a classe trabalhadora, né? Um ataque direto a um direito histórico da nossa classe, que é o direito a uma aposentadoria digna, né?
Então, a Tabata Amaral, né, apesar de todo o verniz, não representa a classe trabalhadora e nem também, ou tampouco, as pautas das mulheres, as pautas feministas. Certo. Agora, indo para o campo da esquerda também, além da candidatura do Altino, tem a candidatura, a pré-candidatura do Altino, tem a pré-candidatura do Ricardo Senesi, né, da UP, né? E nas eleições de 2022, a CST tinha uma política que naquela época eu achava que até era correta, hoje eu me questiono, né, se era, de que um polo teria que ter a UP e teria que ter o PCB. A CST continua encarando dessa mesma maneira, né, a relação com a UP e com o PCB? Então, Guilherme, diante desse cenário, né, que a gente está debatendo aqui, que não é muito diferente de 2022, todo o nosso debate era em torno dos que estão na frente ampla e os que não estão na frente ampla. De novo, a conformação do polo, unificar em candidaturas majoritárias, não anula o fato de existirem diferenças históricas e até mesmo estratégicas entre essas organizações. Mas Opa, deu uma existiam. travada aqui. E agora? Voltou, pode continuar a falar, Voltou? Lorena. Tá bem. Então, existem diferenças entre as organizações históricas, estratégicas, enfim. Mas existem pautas em comum que poderiam ser levadas adiante nas eleições de 2022. Em 2024, agora, a gente acha que caberia, por exemplo, o PCB compor aí uma unidade, né, que fosse através do Polo Socialista Revolucionário, ou, enfim, ou qualquer outro nome, mas que caberia essa unidade. A UP tem vacilado mais perante ao governo da Frente Ampla, mas a unidade dos que mantêm essa independência diante da composição de Frente Ampla seria importante. Lorena, mas você não acha que a política da UP e do PCB, e aí eu incluo também o PCB-R, né, que antes era o PCB-RR, mudou, né, de 2022 para cá, porque hoje, né, aí é uma opinião minha, hoje eu vejo que a UP e o PCB e o PCBR veem o governo como um governo em disputa. Tenta se colocar na ala esquerda da Frente Ampla. Né? Você não. O que você pensa disso? Porque eu conversei com dirigente, né? Com gente que inclusive está da Fazubra do PCB, e a lógica era: vamos fazer greve porque no final das contas isso é bom para o governo. Vamos fazer greve porque a gente está disputando o governo, né? Então eu queria saber com você, assim, por que mantém essa política mesmo os caras, né, não estão expressando uma política de independência de classe em última instância? Não, Guilherme, primeiro que, de fato, a gente vê essa política mesmo, né, tanto do PCB quanto da UP, se expressar nos movimentos, né? No movimento sindical, a gente vê essa expressão, né, dessa análise que você acabou de colocar.
E ao não se conformar também essa unidade também expressando nas eleições, demonstra que essas organizações, de fato, elas não querem avançar para construir algo unitário com organizações que estão à esquerda da Frente Ampla. É uma demonstração da política que está sendo levada por esses setores, né? A gente fez o chamado, mas pela própria análise política desses setores, né, não se batalha por essa unidade, né? Por que não se batalha, né, por essa unidade? Acho que tem muito a ver com o que você colocou. Certo. E Lorena, né, agora falar de uma questão aí que eu acho de extrema importância, né, sobre os super salários, né? A gente sabe que vereador, deputado, senador, juiz, né, desde o juiz, né, de primeira instância até o juiz do STF, ministro do STF, ganha muito, né? Ganha mais do que um trabalhador comum ganha. Se a Lorena conseguir ser eleita, né, nesse processo eleitoral, você abdicaria mão do salário que você iria receber como vereadora? Sem dúvida, Guilherme. Aliás, esse é um ponto bem fundamental para a gente da CST, né? A gente tem uma experiência, algumas experiências, aliás, com parlamentares, né? O Babá, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas antes foi do Pará, foi vereador no Pará, depois foi deputado federal, e esse tempo de mandato nunca serviu para que ele enriquecesse, né? Enfim, continua como um trabalhador como era antes dos mandatos, né? No nosso partido irmão na Argentina, né, na esquerda socialista, a mesma coisa, né? Ali é um pouco diferente a forma como são os mandatos, mas, por exemplo, a gente tinha uma deputada a Mônica Schottauer, que ela é faxineira de estação, de trem, de metrô, terminou o tempo dela, ela voltou como faxineira. Isso é muito fundamental para a gente, né? Não é uma questão simplesmente de abdicar desses privilégios e dos super salários por uma questão pessoal, por uma questão simplesmente ética pessoal, mas é uma questão política, obviamente, né? Não tem como a gente também ser essa representação da pauta da classe trabalhadora se a gente não vivencia a realidade que o trabalhador comum vivencia. Então, esses penduricalhos, super salários e privilégios é algo bastante fundamental da gente abrir mão caso se a gente vença alguma eleição ou qualquer coisa. E Lorena, né, eu vejo boa parte, né, da esquerda majoritária que, né, infelizmente não abre mão desse super salário. Inclusive tem gente que, por exemplo, que eu particularmente achei errado, que justifica, por exemplo, a Dilma, que ocupa um cargo importante, ter ganhar muito, né? Que eu acho meio complicadíssimo essa lógica. Eu queria saber aí de você, né, o que fazer, né, para que a esquerda não se burocratize, para que o cara que né, vai ser, né, eleito parlamentar, né, não fique distante da classe trabalhadora e não, né, se distancie e vire apenas
burocrata de Estado? A primeira coisa, Guilherme, é acabar com esses super salários. É inadmissível ter né, entre aspas, né, mas quem deveria representar o povo, os trabalhadores e tudo mais, ganhando super salários e tendo assim privilégios que nem de longe qualquer trabalhador teria. Então, essa é uma pauta bem importante, porque não pode ficar dependendo também só da iniciativa enfim, de um parlamentar abrir mão. Não poderia existir, né? Legalmente não deveria existir. Então, essa é uma das medidas para que não se tenha essa burocratização, né? Seja no parlamento, ou seja também em outras superestruturas, como sindicatos. Certo. Lorena, você é professora da rede estadual, né? Acho que você acabou não falando nisso da sua apresentação, ou se falou, não toquei aqui. E professora categoria O e tem uma atuação bastante da POSP. Conta um pouco aí, né, como que você e a corrente aí que você faz parte, a CST, e acho que a Educação em Combate também, né, atuam aí dentro da categoria dos professores da rede estadual. Ah, ótimo, Guilherme, porque realmente a atuação na rede estadual, na POSP, faz parte, né, do meu cotidiano, né, em particular, e é onde a gente vê também a aplicação de todo o projeto de desmonte da educação acontecer, assim, em passos muito largos. A gente até brinca, né, que se a gente for falar toda a pauta da categoria, às vezes a gente não consegue listar tudo, porque são tantas coisas, né? Toda semana é um novo ataque, é privatização, é plataformização, é o assédio em cima dos professores, é essa quantidade astronômica de professores nessa situação que eu estou de categoria O, né? Professores temporários, que isso, obviamente, que do ponto de vista trabalhista é um desastre total, mas do ponto de vista pedagógico para os alunos também é terrível, né? A gente começa a fazer o trabalho pedagógico em uma escola, no ano que vem a gente vai estar em uma escola completamente diferente, não se constrói vínculos com a comunidade escolar. E enfim, os ataques do governo, dos governos, né, mas especialmente agora com Tarcísio, são evidentes na educação estadual. Mas, para além disso, a gente tem um problema tão grande quanto, que é a direção do nosso sindicato, a POSP. É o sindicato com o maior número de trabalhadores na sua base, é um sindicato histórico, grande, com uma estrutura gigantesca e que poderia ser aí um impulsionador, né, da luta contra o Tarcísio, contra essa extrema-direita, e o caminho que a direção da POSP tenha adotado é justamente o oposto, é de dar um fôlego para o Tarcísio, né? Foi o que eles fizeram aí com a construção da greve, né? A gente tinha tudo para construir uma greve nesse semestre, para colocar aí um freio nos ataques do Tarcísio, e a política da direção da POSP foi exatamente o oposto, foi de parar, dar um freio aí nas lutas e dar esse fôlego para o Tarcísio. Então, a nossa atuação na educação é justamente de construir uma alternativa de direção a essa direção que a gente tem hoje, que é pelega, que é
que aposta no imobilismo e que não constrói a luta de fato, mesmo contra um governo de extrema direita. E Lorena, você aí fala, né, da direção da POSP, logo vem a imagem da Maria Isabel de Noronha, né, a Bebel, que não é vereadora, né, é deputada estadual, mas é uma parlamentar, né? Qual que é a importância, né, de fazer diferente que a Bebel faz, né, de colocar o mandato parlamentar a serviço da luta, né? Coisa que eu não vejo a Bebel fazendo. De forma alguma a Bebel faz isso, né? Mas a gente disputa as eleições, né, justamente com essa finalidade também, né, de ter ali no parlamento um ponto de apoio às lutas, às greves, porque a gente vê também, especialmente, né, nesse cenário que está colocado, que a política anti-greve e anti-mobilização, ela tá sendo muito usada, né, pelo Tarcísio, por exemplo. A gente viu isso na votação das escolas militares, né, ali na Alesp, colocando ali todo o aparato repressor para bater nas pessoas, nos manifestantes, para até deter alguns dos manifestantes. Então, nesse sentido, ter um parlamentar ali que seja apoiador e impulsionador das lutas, né? Porque, como eu tinha falado, não basta também só usar do parlamento para fazer ali um pronunciamento, colocando as críticas ao governo e tudo mais, e ficar por isso mesmo. Tem que ser um impulsionador das lutas, tem que chamar as pessoas a ocuparem as ruas para colocar as nossas pautas, porque não é de outra forma que a gente vai conquistar as nossas pautas. E ainda na questão da POSP, que eu acho que seria importante colocar, né, que na minha avaliação a Bebel deu aquele verdadeiro migué, né, né, desculpa aí o termo, para poder, né, né, lançar aí a sua pré-candidatura à prefeitura, acho que de Piracicaba, né, não lembro qual que era a cidade, né. Como que você vê isso, né? Porque coloca a eleição acima da luta, né? Exatamente. E não é só um problema da Bebel ou da articulação do PT, né? A gente vê que toda a frente ampla tem tido essa política, né? De parar, dar uma pausa em qualquer luta por agora e apostar tudo nas eleições. E esse apostar nas eleições também é colocar todo o apoio à pré-candidatura do Guilherme Boulos, né? Que, como a gente estava conversando lá no início, tem todas as limitações, não está servindo, né? Na pré-candidatura não está servindo e não vai servir para levar as pautas da nossa classe adiante. Então, isso é muito grave, é muito sério, porque enquanto essas direções colocam para as categorias que não é hora de lutar, né, que vamos deixar tudo para a eleição, é justamente esse movimento que abre esse espaço para a extrema-direita, que abre espaço para o Tarcísio atacar mais, para o Ricardo Nunes atacar mais, para que os parlamentares aí das câmeras, seja federal, municipal, estadual, atacarem mais. Então, a gente vê de maneira completamente oposta. Não pode ser assim. A gente tem que fazer o chamado, né, para que essas direções construam nas ruas, chamem a nossa classe a lutar por nossas pautas e não
dar essa trégua, vamos esperar a eleição e, enfim, e ver como é que fica depois. A gente viu isso muito em todo o período da presidência do Bolsonaro. A política das direções era exatamente essa. Era não se convocar absolutamente nada contra o Bolsonaro, veio a pandemia, e aí depois começou a se fomentar os atos de rua, que ganharam uma expressão muito grande, logo em 2021, e aí quando chega 2022, é hora de parar com isso daqui, porque não pode fugir do controle, não, esses atos não podem transviar para a tarefa principal, que é a eleição, né? Foi isso que a gente viu essas direções fazerem. Então, de novo, é essa política das direções também que deixa a avenida aberta para os setores de extrema-direita, para o bolsonarismo, para atacarem a nossa classe. Lorena, você, né, colocou aí bastante aí para a última parte aí da entrevista, né? Você colocou aí bastante a questão da pauta das mulheres, né? A pauta feminista. Qual que é a importância dessa questão aí para você e para a sua pré-candidatura? Tá bem. A pré-candidatura, né? A minha pré-candidatura, a pré-candidatura da CST, seja a minha, seja outras, por outras cidades, é uma pré-candidatura feminista, porque a gente vê que o sistema capitalista ele se utiliza da opressão a nós mulheres e a outras populações também para superexplorar determinados setores, né? Para superexplorar as mulheres, para superexplorar a população negra, para superexplorar os LGBTQIA+. Então, a pauta feminista é de extrema importância nas nossas pré-candidaturas da CST. E a gente vê também que a situação da mulher no Brasil é uma situação extremamente grave, né? O feminicídio no Brasil é uma coisa absurda. A quantidade de mulheres que morrem em decorrência de procedimentos de aborto, pelo fato do aborto não ser legalizado no país, é absurdo também. A violência sexual contra meninas, contra mulheres, enfim, é uma situação de barbárie, a situação da mulher no Brasil. E em meio a esse cenário, a gente vê que há uma ofensiva muito grande dos setores da extrema-direita, bolsonaristas, contra as mulheres, né? Porque é um dos inimigos que o bolsonarismo coloca, é o feminismo, é o direito da mulher. E, ao mesmo tempo, também, a gente vê que o governo da Frente Ampla não tem avançado nas pautas das mulheres. Então, diante de tudo que está colocado, a gente acha fundamental colocar as pautas das mulheres nessas eleições, a pauta pela legalização do aborto, né, que o aborto seja assegurado gratuitamente, a pauta contra o feminicídio e a violência, seja violência física, psicológica, emocional ou sexual contra as mulheres, e para tudo isso tem que ter verba. E aí a gente entra no debate econômico, porque não tem como garantir segurança, saúde para as mulheres se não tem orçamento para essas políticas. Então, a questão da política econômica é muito fundamental. Não tem como garantir essas políticas das mulheres se continua a pagar a dívida pública, se os estados e municípios continuam devendo
a União, e a gente sabe que todo esse montante de dinheiro, né, mais de 50% do orçamento federal vai para o pagamento da dívida pública, mais de 5 bilhões por dia. Então, é crucial que se pague, que se pare de pagar a dívida pública para a gente, para de fato existir uma política aí de proteção às mulheres e garantir os direitos, os demais direitos, né, para as mulheres. E Lorena, para a gente finalizar aqui, já está dando aí quase 1 hora de entrevista, né? A CST é uma corrente que se reivindica socialista, né? Se reivindica comunista. Para o ouvinte, né, ou que nunca escutou o termo, né, ou que já escutou, que provavelmente tenha escutado, não saiba o que é, ou tem uma noção bastante torta, deturpada aí sobre o conceito. O que é comunismo, o que é socialismo e como vamos conseguir chegar numa sociedade comunista? É através das eleições ou é através de outro meio? Ótima pergunta. Bom, nós, socialistas, comunistas, nós defendemos, em primeiro lugar, uma sociedade livre da exploração de classe. E para que isso aconteça, o capitalismo, que é esse sistema que a gente vive, o capitalismo só existe com base na exploração de poucas pessoas sobre muitas pessoas, sobre a burguesia, que é muito minoritária, sobre a classe trabalhadora, que é a maioria da população, de qualquer país. Então, em primeiro lugar, a gente defende, a gente quer chegar nessa sociedade sem classes sociais e sem exploração e opressão de uma classe sobre a outra. Para se chegar nessa sociedade, em primeiro lugar, é necessário lutar, porque quem é privilegiado no capitalismo não vai querer abrir mão dos seus privilégios, e para isso a gente precisa lutar pelas pautas que a gente tem mais sentido, porque isso que a gente tem mais sentido enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, é porque é parte da exploração, né? Por que os nossos salários são tão baixos? Por que a gente não tem uma saúde pública adequada para nos atender? Por que a educação está cada vez pior? Tudo isso é feito para que os nossos exploradores continuem vivendo em cima desses privilégios, e esses privilégios eles só têm porque eles nos tiram. Então, nas eleições, a gente não vai destruir o sistema capitalista através das eleições, mas as eleições, esse momento das eleições é um momento muito importante, porque as pessoas começam ou estão debatendo sobre questões maiores, e é importante que esses trabalhadores, essas trabalhadoras, não coloquem o seu voto nessas pessoas ou nesses projetos, nesses partidos que querem nos destruir com os serviços públicos, destruir com os nossos direitos. Por isso, a gente quer oferecer essa alternativa, né? E além do fato de ser também um momento em que a gente consegue dialogar com mais pessoas sobre essas pautas, né? Porque às vezes a gente acaba dialogando somente com os nossos colegas de trabalho ou os nossos colegas de estudo. As eleições proporcionam também esse momento para a gente dialogar com pessoas que a gente não teria chance de dialogar em outros momentos sobre essas questões mais de fundo, né? Por que somos uma candidatura revolucionária? Por que esse sistema capitalista não nos serve? Por que a gente quer construir um Brasil socialista?
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Lorena aí pela participação da entrevista, né? Gostei bastante aí do nosso papo e passo a bola aí para ela de novo fazer suas considerações finais. Tá ótimo, Guilherme. Agradecer também o espaço aqui do Mesa de Debates, né? Um espaço super importante, como eu tinha falado no início. E vamos colocar aí essas pautas, né, que a gente tanto tem falado, nesse momento das eleições também. É importante a gente construir a luta contra essa ofensiva, né? A gente vê que os governos, tanto o Ricardo Nunes quanto o Tarcísio, estão numa ofensiva contra os nossos direitos, querem privatizar tudo na cidade, querem privatizar os serviços de transporte, CPTM, metrô, Sabesp, a privatização está se estendendo para a educação também. O Ricardo Nunes está arrochando em cima dos servidores municipais. E temos que colocar isso nesse momento, né? Qual alternativa a gente quer? Queremos colocar que para a gente garantir os nossos direitos, tem que mexer no orçamento, tem que parar de pagar a dívida pública para que tenha dinheiro, para garantir os nossos direitos, nem contra todas as privatizações, reverter as privatizações que já foram feitas, como é o caso da Enel, e colocar todas as demais pautas aí nessas eleições. Então é isso aí mais uma vez. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Lorena, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, obviamente, né, na nossa plataforma principal, o YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação da semana continua. Um forte abraço e fui.